Glória a Deus. Esperar os irmãos chegarem. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo. Glória a Jesus. Esperamos os nossos irmãos chegarem aí para ouvir a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus chegando. Glória ao nome do Senhor. Vou esperar o pessoal chegar aqui. Hoje a nossa nação está passando por mais um dia muito conturbado, né? O cenário político parece até que acabou com a pandemia, mas a nossa confiança está no Senhor. Esperar os irmãos chegarem aqui para a gente iniciar uma palavra. Glória a Deus. Pai do Senhor, dá Pai do Senhor para os irmãos aqui. Pai do Senhor, irmã Isa. Pai do Senhor, Gabriela, irmã Cleusa, irmã Alexandra. Pai do Senhor. Antes de eu começar a meditar na palavra aqui, Tássio, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Neide. Pai do Senhor, Iago. Eu quero justificar os irmãos, eu fiquei um pouco ausente, né? Essa semana eu queria entrar, mas eu não estava muito bem de saúde. Alguma coisa não fez bem no meu estômago. Eu passei 2 dias bem ruim, mas estou bem, graças a Deus. Os irmãos, alguns têm conhecimento, oraram, quero agradecer aos irmãos. E vamos lá, né? Compartilhar uma palavra. Vamos falar daquilo que nos dá esperança. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Então, nossa confiança está totalmente e plenamente naquele que fez os céus e a terra. Amém, crente? Pai do Senhor, irmão Odete. Irmãos, hoje sugestão do irmão Anderson, né, lá da nossa igreja em Várzea Paulista. Alguns dias ele tinha falado sobre esse tema e hoje eu estava orando pela manhã e me veio esse versículo tão conhecido da Bíblia Sagrada, que se encontra lá em João, capítulo 3, versículo de número 3 também, né? Que vai tratar acerca do novo nascimento, né? Jesus fala do nascer de novo. E verdadeiramente, né? Nascer de novo é uma palavra tão forte, foi uma expressão tão forte, que Nicodemos, segundo a palavra do Senhor, ele era um dos principais da sinagoga, um homem entendido da lei, fariseu, ficou totalmente sem entender a colocação de Jesus. Quando ele vai procurar Jesus, no capítulo 3, ele reconhece que Deus era com Cristo, né? Ele vai dizer que ninguém poderia fazer os sinais, ele estava muito atento aos sinais que Jesus estava fazendo. Embora ele foi em um horário para que talvez pela posição que ele ocupasse as pessoas não ficassem, não o vissem com Jesus, né? Tem muita gente assim, né, irmão? Ele procura Jesus, mas não quer que as pessoas saibam que ele anda com Jesus. Mas graças a Deus que Nicodemos, no final da história, acabou até sendo um dos seguidores de Jesus, e isso está bem explícito na ressurreição do Senhor Jesus, quando ele se preocupou com o túmulo de Jesus, com o corpo de Jesus. Mas enfim, até então, o fariseu Nicodemos foi até Jesus querendo entender, querendo saber por que Jesus estava querendo, acredito eu, conhecer Jesus mais de perto pelos sinais que ele mesmo detalha no versículo 1 e 2. Só que Jesus, quando ele responde, né, acerca da pergunta dele, olha, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Jesus faz uma resposta um pouco fora daquilo que ele esperava ouvir, tenho certeza disso. Jesus diz assim no versículo 13, eu digo a verdade, ou em verdade, verdade vos digo. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Olha só, que coisa tremenda. Para a gente que já tem um pouco de conhecimento da palavra do Senhor, se torna uma palavra simples, né?
básico para nós que somos cristãos sobre o novo nascimento. E um novo nascimento que Jesus estava ali mencionando a Nicodemos era um novo nascimento espiritual, né? Aquele que Jesus disse, olha, eu em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, ele não falou entrar ainda, né? Que falou para entrar, ele falou que tem que nascer, o versículo seguinte ele vai dizer assim, para entrar no reino dos céus tem que nascer da água e do Espírito. Só que aqui Jesus está dizendo para ele assim, olha, aquele que não nascer de novo. Por que será que Jesus usou esse termo nascer de novo, né? Obviamente, Jesus estava querendo dizer a Nicodemos que as nossas atitudes, que a nossa maneira de viver, que a nossa maneira pecaminosa, carnal e sem consequência nenhuma, aliás, inconsequente, precisa ser mudada, né? Lá em Efésios a Bíblia vai dizer assim que o homem precisa se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Então, a pergunta de Nicodemos é espiritual, ele quer saber, né? Ele fala assim, olha, eu sei que Deus é contigo, porque se Deus não fosse com o Senhor, esses sinais não aconteceriam. Aí Jesus dá essa resposta. Jesus diz assim, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus, ele é espiritual. E Jesus fez questão de dizer isso. Jesus diz assim, o meu reino não vem com aparência exterior, mas interior. Então, quando Jesus também está dizendo para Nicodemos acerca de nascer de novo, acerca de para ver o reino de Deus nascer de novo, Jesus, como ele fala que o reino de Deus dele não é exterior, Jesus está dizendo para Nicodemos que precisa haver uma mudança por dentro, uma regeneração. O que é regeneração? Em suma, é voltar a fazer certo ou tornar a viver, né? Então é se regenerar. E aí Jesus, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor ele veio, João no capítulo 1, para o que era seus. Mas os seus o rejeitaram, mas todos quanto o receberam, né, creram em Jesus, deu-se o direito de ser chamado filho de Deus. Então, ele estava dizendo para Nicodemos também que para nascer de novo, né, uma das vertentes que eu quero usar aqui, ele precisava ser gerado pela palavra. Porque a palavra de Deus quem nos regenera, é a palavra de Deus quem nos muda, é a palavra de Deus quem nos purifica, é a palavra de Deus quem nos liberta, e é a palavra de Deus quem nos santifica, e é a palavra de Deus que é o caminho, que é a verdade e é a vida. Então ele se espanta, porque Jesus dá essa resposta a ele sobre um novo nascimento. Ora, irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo falando isso aos Coríntios. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, porque a pergunta é espiritual, né? Ele quer saber se Deus verdadeiramente é com ele. Ele já tinha uma convicção, mas ele queria ouvir da boca de Jesus. Aí Jesus dá essa resposta para ele, para ver. Por que muitas das vezes algumas pessoas ficam bastante tempo na igreja servindo a Deus, mas não têm um contato com o reino? Quando eu falo um contato com o reino, eu não estou falando de dons ou de dádivas espirituais, mas eu estou falando de um relacionamento com Cristo. Por quê? Porque se eu me relaciono com Cristo, automaticamente eu preciso parecer com Cristo. O meu caráter precisa ser padronizado pela vida de Cristo, né? Paulo vai dizer assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo olha para a vida de Jesus como exemplo, como referencial. Então, meus irmãos, veja bem, dentre tantas qualidades que Jesus teve, que nós precisamos ter, a obediência, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele obedeceu, e simplesmente por obedecer o propósito de Deus, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Então, o reino de Deus, para nascer de novo, nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer a palavra do Senhor, né? Obedecer os seus ensinamentos. Olha, irmão, quando Jesus ele vai fazer ali um resumo dos 10 mandamentos, ele diz assim, olha, o mandamento que eu vos dou é esse: amai a Deus sobre todas as coisas
e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus é prioridade. Depois de nós priorizarmos a Deus, nós precisamos nos amar, é aquele famoso amor próprio, né? Porque ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero obedecer a palavra, se eu quero andar nos ensinamentos do Senhor, eu preciso ter amor próprio para que eu dê amor ao meu próximo. E veja bem, irmãos, a Bíblia vai dizer assim que nós devemos suportar os nossos irmãos em amor. É uma comparação até ingênua, mas muitas vezes a gente mesmo não diz assim, olha, nem eu sei como eu estou me suportando. Nós nos suportamos porque nós precisamos, porque nós somos, como que eu posso dizer? Nós somos refém desse corpo aqui, nós estamos nesse corpo, nós estamos nessa carne. Então, independente do que fizermos, a consequência vem para nós. Então, por isso que nós precisamos buscar o equilíbrio. É da mesma maneira com o meu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é prioridade, irmãos. E aqui hoje está a internet está pegando fogo, né, com as coisas que estão acontecendo sobre a nossa nação. E eu primeiro penso que Deus está no controle de tudo. Mas certas situações nos vêm, principalmente para quem conhece a palavra de Deus, para nós nos atentarmos e entender que Deus é soberano. Não adianta, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem e faz o seu braço a sua força. A Bíblia não está dizendo que não pode haver confiança, mas quando nós confiamos no braço do homem ali, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, todavia, os servos do Senhor, confiam no Senhor, o dono dos céus. Então, quando Jesus está dizendo para ele assim, olha, você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Qual que foi a resposta dele? Como tornaria um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe? É por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios que o homem espiritual tudo discerne e de ninguém é discernido. Exatamente por isso, quando Jesus diz assim, se não nascer de novo, não mudar o pensamento, não ser regenerado pela palavra, é impossível entender as coisas espirituais. Porque o próprio Paulo vai dizer a Corinto que as coisas do homem se entendem pelo Espírito do homem. E as coisas de Deus se entendem pelo Espírito de Deus, a qual nós temos a mente de Cristo. Ou seja, só é possível nós termos a mentalidade espiritual se colocamos em nosso coração e praticamos a obediência à palavra para que esta palavra assim transforme o meu caráter. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Por quê? Afinal, Deus vem buscar um povo zeloso, santo e de boas obras. Então aqui Nicodemos, ele fica sem entender. Pasme, irmão, nos dias de hoje tem muitas pessoas que ainda não conseguem entender o mistério da salvação, o mistério da regeneração, né, da transformação. Olha só, né, não tem aquele ditado que às vezes usam, né, usando até uma passagem da palavra de Deus, transformando a água da água para o vinho. Então Jesus está dizendo assim, você não vai conseguir ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos assim, olha Nicodemos, se você não mudar a sua atitude, ao invés de você olhar só na terra e você não começar a olhar no céu, para o céu, olhar para as coisas espirituais, você não vai entender. Mas que interessante, a obra do reino começa primeiro por dentro, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que vai entre a junta medula, a alma e o espírito. Amém, irmãos? Então, depois Jesus vai continuar dizendo para ele. E aí Jesus faz uma colocação muito interessante para assim, você que é um mestre, um homem entendido, não consegue entender de coisas simples, porque Jesus fala até acerca do vento. E ele não consegue ter explicação. Aí, Jesus vai dizer assim, quanto mais as coisas de Deus, as coisas do reino. Só que aqui, irmão, eu me apoio em uma palavra abençoada de Jesus, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, só de lembrar essa palavra, de quando Jesus começa a comissionar os discípulos
lá em Lucas 10, dos 70, Jesus dá uma ordem para eles, uma missão rápida, a qual era para expulsar os demônios, pregar o evangelho, ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando eles voltam maravilhados, né, com tudo aquilo que eles tinham feito no nome de Jesus, Jesus dá um alerta para eles. E Jesus diz: olheis por aquilo que vocês fizeram no meu nome, né? Trazendo para uma palavra, uma linguagem mais fácil. Mas alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Eu imagino que Jesus diz isso para ele, depois Jesus faz uma oração, e essa oração, meu irmão, talvez, claro que Nicodemos se converteu, Nicodemos teve a humildade para entender, né? A Bíblia vai nos mostrar que ele teve volta a dizer, uma importância muito grande depois com o corpo de Jesus ali, com todo o cuidado, mesmo escondido, mas ele foi, né? E aí o que acontece? Mas nessa oração de Lucas 10, Jesus diz assim, olha, Pai, graças te dou. Olha só a oração de Jesus. Pai, eu te dou graças, porque ocultaste. Sabe o que é ocultar? Não deixar ver. Não deixar ver. Jesus está dizendo assim, ou não deixaste ver as coisas as coisas grandes e firmes aos entendidos, ou aqueles que pensam que são entendidos, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Só que aí ele diz assim, e revelaste aos teus pequeninos. Irmãos, que palavra gloriosa. É por isso que para pregar o evangelho não precisa ser PhD, não precisa ser teólogo, não precisa ser nada disso. É só confessar a Cristo como Senhor Salvador, obedecer a sua palavra e todos os dias mortificar-se na cruz, carregando-a e entendendo que, como Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, ou seja, nós crucificamos a nossa carne para vivermos em espírito pela palavra de Deus, aleluia. Então o novo nascimento é uma mudança de atitude. O novo nascimento é passar a entender e compreender que as coisas do reino de Deus estão acima das coisas do reino dos homens. Jesus não fez questão de ser participante do reino dos homens. E ele diz, o meu reino não vem com aparência exterior, o meu reino vem com aparência interior. E ele, quando pregou, diz assim, arrependei-vos, mudança, porque vos é chegado, estava sendo apresentado o reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda vai ser revelado em sua essência, em sua totalidade para a igreja, quando a igreja for tomada aos céus, quando vier o arrebatamento e quando estivermos com ele para todo sempre. E o novo nascimento implica em nós, irmão, uma mudança de postura, uma mudança. Irmão, veja bem, nós estamos vivendo um período, dias turbulentos, cada semana que passa, a gente vive pensando, meu Deus, agora a gente vai ter uma notícia melhor, agora as coisas vão começar a melhorar, né? Agora nós vamos ter um respaldo de Deus para voltarmos a cultuar. Irmãos, mas vamos trazer pelo lado espiritual quantas coisas estão sendo desmascaradas, quantas coisas estão vindo à tona, e a igreja, irmão, ela obedece a palavra de Deus, que Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai, vou vos preparar lugar, mas voltarei. Independente de qualquer situação, nós temos uma certeza e uma convicção de que Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar para aquele que se propôs a seguir a sua palavra. Jesus vai voltar, aleluia, para aquele que obedece a sua palavra, para aquele que renuncia a si mesmo. Dias difíceis de renunciar aos dias que nós estamos vivendo, irmão. Dias difíceis de renunciar ao nosso medo, à nossa insegurança, à nossa falta de convicção, mas todavia a nossa confiança está naquele que fez os céus e a terra, aquele que não tosqueja, aquele que não dorme, aquele que é o guarda de Israel, que zela pela minha, que zela pela tua, que zela pela nossa vida e pela integridade da igreja. Amado, em nome de Jesus, é tempo de nós nos aproximarmos. Esses dias atrás, uma das últimas lives que eu fiz, eu falei acerca do tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar requer esforço. Invocai o seu nome enquanto está perto. Por mais que nós esforcemos a buscar, nós temos uma certeza, que Ele está
perto. Ele diz a Jeremias, o Deus Todo-Poderoso, em um cenário de dificuldade também, irmãos: clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, a igreja talvez não está entendendo. É tempo de resposta de Deus. É tempo de resposta de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos clamar. É por isso que nós precisamos intensificar a nossa busca, o nosso clamor, a nossa confiança em Deus, porque Deus tem resposta. E resposta grandes e firmes. O nosso Deus, ele não oscila. O nosso Deus, ele não tem mudança nem sombra de variação. Olha, irmão, eu estava um pouco antes acompanhando as notícias, as variações de caráter dos nossos governantes, as trocas de interesses que se aliam de um lado para o outro, mas nós não. Nós temos uma certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a nossa confiança está, e Isaías vai dizer que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. A nossa espera tem uma recompensa, a nossa confiança tem uma recompensa, e nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. A fé salvadora em Jesus Cristo, que é a fé no sacrifício, que é a fé no amor, que é a fé na redenção, que é a fé no sangue, que nos deu o livre acesso ao Deus Criador de todas as coisas. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Olha, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Experiência nesses dias. Esses 35, 40 dias, posso dizer, né, que nós acabamos nos afastando, assim, de estar reunidos em comunhão com a igreja, eu tenho visto, vivido e contemplado na minha vida, na minha casa, o cuidado de Deus, os milagres de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não desampara o justo, tome posse dessa palavra e seja justo. Como que eu sou justo? Sendo que a Bíblia diz que não tem um justo sequer. Então eu sou justificado. Quer dizer, o sangue de Jesus me torna justo. Quando Deus olha para meu pecado e ele vê o sangue que foi pelo amor, que foi por esta apresentação que ele tem a Nicodemos de nascermos de novo, eu sou justificado. E sendo justificado, eu tenho o livre acesso, aonde a Bíblia vai dizer que eu posso entrar no meu quarto, fechar minha porta, falar em secreto e ter a resposta. E aonde a Bíblia também vai dizer que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Nós estamos no celular, não sei se você está no computador, mas uma coisa é certa por esta palavra: Deus está presente nesta palavra. E eu quero te dizer, ele está voltando. E nós, irmãos, precisamos nos atentar, porque os acontecimentos só nos mostra o quão fiel é esta palavra. Palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. É esta palavra. Eu não sei, irmãos, os irmãos que estão daí do outro lado, se estão sentindo a presença de Deus. Mas eu estou aqui na minha cozinha aqui, irmão, que é o cenário que Deus preparou para mim. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta palavra. A igreja vai ver o milagre de Deus. Mas para isso nós não podemos ser frouxos. A Bíblia vai dizer assim que se mostrarmos frouxo, sabe o que é frouxo? É confortar, é ficar confortável, é aceitar, é deixar relaxado. A Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa fé será pequena. É por isso que nós temos que ser firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Pasmem, irmãos, muitos estão desfalecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O poder de Deus, e o poder de Deus, ele é glorioso. Ninguém para Deus. Ninguém para Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe o que é aperfeiçoar? É cuidar dos detalhes. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza.
Por quê? O poder de Deus é pleno, é completo. Mas quando eu sou fraco e reconheço e recorro a Ele, pelo seu poder, Ele vai me alinhando, Ele vai me moldando e me preparando para toda boa obra. Nicodemos não entendeu, mas você nesta noite, depois ele foi entender, porque ele contemplou as maravilhas, mas eu e você nessa noite que possamos entender. Precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, uma situação nunca vista, a nossa geração está sendo marcada por situações que muitas pessoas nunca viram. Deus está permitindo, tanto na igreja, tanto na questão da saúde, tanto na questão do governo, tanto na questão de tantas as coisas. Mas nós temos uma convicção: o reino de Deus é inabalável, nada tira o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que eu quero te dizer nesta noite, cheio da presença de Deus. Confie no Deus que você serve. A Bíblia diz que Ele abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Nesta noite Deus está nos dizendo: é tempo de nós levarmos a sério nascer de novo, para que possamos contemplar o reino de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe nesta noite por esta palavra. Que Deus fale ao teu coração. Compartilhe essa mensagem, né? Eu vou processar ela um pouco para depois colocar no meu canal do YouTube, mas compartilhe esta mensagem para que essa mensagem abençoe mais vidas. E para eu terminar, o encontro de Nicodemos com Jesus, mesmo sendo às escondidas, mudou a vida dele. Talvez ninguém está vendo o que você está passando, mas Jesus está vendo. E um encontro no particular com Jesus muda a história. Um encontro verdadeiro com Jesus muda as atitudes. Ei, irmão, a igreja é o equilíbrio da terra. A terra só não foi julgada ainda por causa que a igreja está aqui, não esqueça disso. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Precisamos fazer jus a essa responsabilidade que nos foi dada. Aonde o sal se for insípido, para nada presta, e a luz se for escondida, não ilumina nada. É tempo da igreja aparecer. Aparecer como? Ir no meu Facebook protestando isso, aquilo, tal. Se você não é político, eu te aconselho que não faça isso, né? Porque mesmo se eu quisesse, não é do meu perfil fazer isso. Mas qual que é o perfil da igreja? Orar pelas nossas autoridades. Orar para que tenhamos uma vida sossegada. Orar para que o jugo não seja pesado. Então vamos cumprir aquilo que nos é de direito e estabelecido pelo Criador. Deus seja louvado. Deus seja glorificado na tua vida. Irmãos, não é tempo de nós cochearmos em dois pensamentos. É tempo de nós termos um encontro com Jesus, seja ele em qualquer situação específica da sua vida, porque eu tenho certeza que em alguma situação Deus quer tratar com o teu caráter. Eu tenho certeza que em alguma situação Deus quer que você nasça de novo. Eu tenho certeza que em algum aspecto da tua vida, seja ela espiritual, moral, emocional, física, não sei, Deus quer que eu e você possamos nascer de novo. Afinal, o reino de Deus, ele implica em nós uma renúncia diária. Não é uma confissão e está tudo certo, não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Enquanto estivermos caminhando para o céu, é necessário renúncia. Enquanto Jesus não voltar, a cruz precisa estar no nosso ombro. E graças a Deus que não é a cruz que ele levou, porque a cruz que ele levou ninguém podia suportar, mas é a nossa cruz. É aquela que vai nos levar para a vida eterna, porque a cruz implica renúncia. E nós precisamos renunciar à nossa própria vontade, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus prevaleça na nossa vida. Queridos, Deus abençoe, seja abençoado por esta palavra, seja renovado,
compartilhe para alguém ser abençoado. Eu vou copiar, passar para o YouTube, né, para ela ficar gravada lá. Se você pegou no meio, pega no começo, depois assiste, porque verdadeiramente eu senti Deus do começo ao fim nesta palavra. E eu tenho certeza de que Deus vai abençoar mais vidas para a glória de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração com os irmãos que estão online, né? Pedindo que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua casa. Vamos orar nesse momento pela nossa nação, irmão. Vamos orar também para que Deus estabeleça os seus propósitos o quanto antes sobre todo o cenário que nós estamos vivendo. Afinal, irmãos, a nossa confiança está nele. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus, juntamente com meus irmãos que estão acompanhando pela internet, eu quero, Senhor meu Deus, nesse momento, pedir ao Senhor, Pai, que estabeleça, Senhor meu Deus, um tempo de mudança sobre esta nação. Pai querido e eterno, nós estamos vendo turbulências, mentiras e muitas coisas, Senhor, aparecendo. Mas todavia, Senhor, nós confiamos no Senhor. E como igreja, nós oramos para que todo principado, toda potestade, toda a hoste espiritual maligna, tudo aquilo que está travando a vitória da tua igreja, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha repreender esse vírus. Que o Senhor, Pai, venha nos despertar enquanto igreja para estabelecer o clamor, para estabelecer a oração, para estabelecer um avivamento que também, Senhor, meu Deus, vem de tornar a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Também, Senhor, visita os meus irmãos, os seus lares, as suas necessidades, as suas indagações, as suas aflições, as suas enfermidades, trazendo cura, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo providência financeira, trazendo providência sobre o celeiro, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, crendo na vitória da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus. Compartilhe essa live com outra pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe.